falando aí me veio o seguinte, talvez para quem está assistindo, quem está ouvindo, está pensando assim, nossa, que legal, né? Que forte que ela é, que prática. É só, foi pra TV, foi pro rádio, beleza, agora não tô feliz aqui, contrato um coach. Tudo. No meio disso tudo, tem dúvida, tem incerteza, tem insegurança. Qual foi o principal bloqueio que você teve que falar, cara, eu vou ter que abrir mão disso aqui, senão eu não vou chegar no próximo nível? Jefferson, nossa, esse bloco de anotações ia ser pequeno, para eu te falar. O tanto de bloqueios que eu tinha. E alguns ainda tento superar até hoje. Sim, sim. Né? Principal, talvez, dele, necessidade de aprovação. Eu não fazia as coisas porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Certo. Exatamente pelo posto em que eu ocupava. O cargo, né? Um cargo. Meu Deus, então eu pensava assim, que tudo que eu fosse fazer tinha que ser extraordinário. Porque por ser uma pessoa conhecida, né, as pessoas me cobrariam muito, as pessoas esperariam muito de mim. Sim. Então, meu Deus, eu entregar uma coisa meia boca, nunca. Eu não podia fazer nada meia boca, não podia fazer nada. Olha aí. É a busca pelo perfeito, que não existe. E Puro- hoje eu puro entendo ego, isso. Puro ego. Eu queria, né, enfim, aquele negócio de tentar entender o que as outras pessoas estão pensando de mim, o que jamais vai acontecer. Certo. Eu nunca vou saber o que os outros estão pensando de mim, e pouco importa isso. Sim. Né? Então isso me bloqueava muito. Mas aí com muita ajuda, né, Sim, Jefferson? sim, Muita sim. ajuda, muito trabalho, muita mentoria, muito estudo, viradas de chave. Quando eu fui entendendo que eu não tinha que provar nada para ninguém, Ah, aí as coisas começaram a acontecer. olha que doido Então o isso. portal ficou pronto, pedi demissão da TV, achavam que eu estava ficando louca. Meu marido achou que eu estava ficando louca. Porque assim, né? Estabilidade financeira. Inclusive, aquela coisa professor legal. Luiz Carlos Orbara. Um abraço pra você, meu irmão. Você não me conhece, mas eu te conheço. Te conhece, sim, já falei pra ele de você, ele lembrou. Que legal. E aí ele falou, mas, né, então foi. Aí vem essas barreiras, né? Família não. Foi difícil, né? Porque aí envolve o seguinte: primeiro você achava que tinha que ser perfeito para as pessoas. Mas tem pessoas ao seu redor que realmente queriam que você fosse do jeito delas. Sim. Porque tem expectativa. Uhum. Aí entra parente, entra o marido e tudo mais. E aí você vê que, tipo assim, ó, não é todo mundo que estava preocupado com a sua vida, mas Sim. tinha alguns ali que eram peças-chave. Tinha. Como foi lidar com Mas isso? assim, ó, o que mais eu usei como defesa, eu falava assim, eu vou ficar doente se eu continuar nisso. Eu vou adoecer. Não tem. Eu estava indo para um caminho que eu ia surtar. Né? Não ia dar bom. Falei, isso aqui não quero mais. Está muito cedo ainda para eu não Sim. tentar uma coisa nova. Então, e assim, uma coisa importante, eu falo isso para minha mãe, sou muito grata a ela, porque a virada de chave dela na minha vida começou há um tempo ainda, antes de eu me entender. Toda vez que ela vinha, ela não mora comigo, nem aqui, ela mora em Palotina, é próximo daqui, 100 quilômetros, mas quando a gente se encontrava, eu ia lá, ela vinha, ela dizia assim para mim. E ela começou a declarar aquilo, tipo, meio que... Ela ficou um ano na minha cabeça. Filha, toda vez que a gente se despedia, né, enfim, eu saía da casa dela, ou ela da minha, ela dizia, filha, você tem um potencial enorme ainda para ser mostrado. Olha aí. Ela dizia isso pra mim, e no começo eu confesso pra você que às vezes eu fui até grossa com ela. Eu falava, mãe, para com isso, tá tudo bem com a minha vida. Tipo, tá tudo certo. E ela já estava vendo. E alguma coisa, né? Acho que a gente nunca sentou para conversar sobre isso, eu e minha mãe, mas alguma coisa ela via. Eu falava, né, ela devia pensar como mãe, não tá certo, essa menina não tá legal. Alguma coisa ela via naquele momento. E de tanto ela falar aquilo para mim, de tanto ela falar e de tanto eu me irritar, eu falei, cara, não é possível. Alguma coisa realmente tem que estar acontecendo, eu não tô vendo. Caramba. E depois começou a fazer sentido. Quando eu, né, aí algumas coisas que aconteceram na TV também, eu fiquei bastante triste, né, descontente. Falei, Sim. poxa, é a hora, né, de sair e tal. E a minha mãe fala, veja como ela, se algum dia, e eu acredito, e você é muito bom nisso, aliás, né, que você fala das crenças, né, com a palavra, enfim, que os nossos pais, né, a gente carrega programação aquilo, a mental, programação. Eu acho que a minha mãe também, naquele momento, ela me reprogramou com essa Olha fala só, dela, me dizendo arrepia. assim, ó, você tem um potencial para ser mostrado, você ainda tem muito É isso. para ser mostrado. Como é que é o nome da sua E ela, mãe? Renita, dona Renita. Dona Renita, obrigado. Obrigado por programar a Sirlei, viu? De novo. De novo. E engraçado que daí meu marido, ele foi fazer uma segunda faculdade de Direito. Então, foram 5 anos em que, além de tudo isso, eu tava com as crianças em casa sozinha à noite e tudo. E ela vinha, às vezes, para me ajudar, porque eu tinha curso, eu tinha eventos da TV, eu tinha debates eleitorais, que era eu que organizava. E ela vinha para me ajudar. E quando ela vinha, ela dizia isso para mim. E aí, de certo modo, ela dizia assim, ó, ele tá estudando, e você, filha? Nossa.
né? Porque eu estava realmente parada, eu não estudava. E ele estava estudando, fazendo uma segunda faculdade. E o que ela queria dizer para mim era: e você, meu filho? É só Quando é isso. que você vai se mexer? Olha Enfim, só. mas aí aconteceu. E aí, quando eu saí da TV, aí foi em março, faz 2 anos agora, Aham. esse ano completou, há 2 anos que eu estreiei o portal Sou Agro, né? Souagro.net, que é o meu canal daí de agronegócio. E como é bom quando você foca numa coisa só. É. Então, hoje eu vivo o agro. Você pode me perguntar uma série de outras coisas que estão acontecendo no mundo, eu vou dizer, não sei. E antes, eu me sentia assim, meu Deus, jornalista tem que saber de tudo. Então, além das coisas da TV, eu ainda queria ler, estudar os treinos para jornalismo, né? Nossa. Jornalisticamente falando, eu me cobrava disso. Porque quando você me chegasse na rua, você viu? Não, vi, eu queria ter aquele assunto. Hoje, tão libertador. Que escravidão. Eu chegava a pessoa e dizia assim, não sei o que você está dizendo. Olha que interessante. Você está falando aí, para quem não sabe, enquanto eu entrevisto alguém, eu fico mapeando aqui as coisas que eu posso aprender para eu aplicar para mim, né? E também para você que está assistindo. E olha que interessante. Ela se encontrou no que dava diversão para ela na infância. Uma diversão. Era divertido fazer aquilo. Gostava daquilo. E essa mesma diversão acabou virando profissão. Uhum. Às vezes, a galera despreza, as pessoas desprezam os sinais que Deus já deu para ela lá na infância. Já, sabe, já estava ali. Sim. Então, e tem um sinal muito forte. Outra coisa aqui, né? Você teve muita persistência. Persistência é uma das tuas palavras Sim. que define você, né? Uhum. E vem com persistência. Só que por causa dos bloqueios, estava persistindo na coisa errada, que ia te machucar. Uhum. E tem muita gente que é escrava disso. Tá vivendo numa escravidão. Eu quero falar para você que está assistindo esse episódio, você que está nos ouvindo. Talvez o medo da opinião das pessoas está fazendo você trabalhar mais que o normal, está machucando a tua família, a tua saúde, e você não percebe. E aqui eu tenho que dizer o que a dona Renita falou, né? Você tem um potencial gigante, extraordinário para pôr para fora. Só que você está apegado no seu ego, você está preocupado com o que vão pensar de você. Deixa eu te falar, vem pro lado de cá. Pro lado de cá tem alguém que abriu mão desse orgulho, abriu mão dessa reputação e está vivendo muito mais feliz. E aqui entre nós está ganhando até mais dinheiro. Aí, você vai continuar assim? Então sai daí, viu? Sai daí. Ó, se inspira na Sirlei. Isso é muito sério que nós estamos falando. Mas aí você abriu mão. E Jefferson, nesse tempo ali foram até a estreia. Eu pedi demissão da TV no mês de janeiro. Eu tava de férias, na metade das minhas férias. Eu falei, eu fui na TV pedir demissão no meio das minhas férias. Nossa. Porque eu já queria que eles tivessem alguém para eu não voltar. Porque Caramba. a minha cabeça já estava fora, já estava em outro lugar. Você e assim eu fiz. já não pertencia mais àquele lugar. Não conectava, estava sendo um sofrimento para mim trabalhar. E aí eu fiz isso, né? E deu tudo certo, a gente combinou um prazo e aí nesse tempo... Ninguém fez passeata na rua. Sirlei, você tá fugindo, você tem que saber as notícias. Não teve isso aí. Não. Jefferson, foram 3 meses de Libertadores que eu tive. Foi janeiro, fevereiro e março, até eu estrear o portal. Por quê? Nesse tempo eu li esse livro. Olha aí. Eu lembro bem, em janeiro eu li esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Eu já estava no processo de transformação. Sim. E aí, quando me indicaram esse livro e eu li, cara, isso aqui tem o coeficiente de preguiça da gente, né? Tem uns testes que dá lá, eu falo nas minhas palestras. Tem uns testes rápidos que você faz, e daí lá o coeficiente de preguiça que você tem, tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Porque antes desse livro era Sirlei. Oh, meu Deus do céu, tudo acontece na vida das outras pessoas, né? Todo mundo se dá bem, ganha dinheiro, faz as coisas, é feliz, e eu não. Quando eu li, eu entendi, só depende de mim. A vida é essa, é a mesma. O teu dia tem o mesmo tempo que o meu, chove na tua casa, chove na minha, é tudo igual. Agora, o que eu vou fazer em relação a isso depende de mim. Sim. E aí eu comecei a estudar muito, ouvir muitas lives. Eu lembro que eu caminhei durante 3 meses, todos os dias. Comecei a caminhar, comecei a correr, ouvindo as suas lives de manhã cedo. Eu nunca vou esquecer, eu caminhando e correndo ali no antigo Polivalente, era lá que eu caminhava, e eu ouvia suas lives. De manhã cedo você fazia live, eu comentava lá, você falando dos bloqueios, que legal. necessidade de aprovação, autoimagem, aquilo ali foi, eu já tinha até estudado, mas aquilo ali eu queria para afirmar que eu não precisava depender da aprovação de ninguém.
E depois só foi, né, Jefferson? Aham. Depois que você começa, nossa, tudo tá realizado na sua vida. Não, calma. Claro que não. Eu fiz esses dias umas lives chorando lá na internet. Que a gente, volta e meia, a gente liga uns pilotos automáticos. Eu não sei de onde que sai isso, Jefferson. Ai, eu tenho um ranço desses trem que quer bloquear a gente novo. Né? Um trem chamado medo, Exato. né? Que segura um pouco a gente ainda, mas devagarinho a gente vai se libertando. A primeira questão é consciência. Você tomou consciência que não deveria estar naquele lugar, que queria algo mais. Depois tomou consciência do que você queria. Depois tomou consciência do que você precisava fazer. Então, a consciência tira a gente, né, do piloto automático. Você falou do livro do Paulo, e é real. Nosso nível de consciência faz a gente continuar no piloto automático da vida e não... Isso mesmo. Acostumei com isso aqui, sempre foi assim, né?